Oi, pessoal, vamos continuar com nossas aulas, né? Nós vimos limites, né? Nas últimas aulas, limites laterais, depois que nós vimos, né? E agora nós vamos começar um estudo com introdução aqui sobre derivadas, tá? Derivadas nada mais nada menos é um limite, tá? Um limite bem específico que tem algumas aplicações tanto na área de geometria, na área de física, né? Que trata com algumas aplicações, né? As aplicações de derivada ajudam muito. E esse limite é um limite que primeiro a gente vai entender como que funciona, tá? Esse limite específico que é a derivada, o que ele nos dá. Depois a gente vai ver funções, né? Funções que nós conseguimos através de um limite, ok? Antes de começar aqui a nossa introdução, aqui eu escrevi a introdução de qual é o limite, tá? O limite é esse daqui, né? Só colocar aqui com x tendendo a esse p, tá? Vamos dar uma lembrada aqui, qual é a ideia gráfica do limite, tá? Vou pegar uma folha aqui para mostrar para vocês, né? Então nós vimos que a ideia gráfica do limite trabalha com uma aproximação de algum ponto no domínio, né? No caso, deixa eu fazer aqui um gráfico. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um ponto P, né? E nós temos aqui um ponto L. Aí nós temos o limite de x se aproximando de P, né? Da função f de x tem que ser esse número L, né? Para alguma função. Então aqui nós temos uma função, por exemplo, aqui, né? Essa aqui seria a nossa função, vamos chamar ela de f de x. E aqui nós temos o p. Vou fazer esse L um pouco mais embaixo, tá, gente, para poder... E aqui está o L, né? Então, só para relembrar vocês, né? Quando o x se aproxima de p, né? Tanto faz, né? Tanto pelo lado direito, né? Essa aqui é a ideia de limite, quanto pelo lado esquerdo. Então, quando o x... Aqui está o x, né? Aqui tem os valores, aqui está o f de x. Então, o f de x ali, né? Que é esse ponto que está aqui, né? Tá se aproximando aqui do L, né? Ou seja, quando o gráfico se aproxima aqui desse espaço que eu deixei vazio, né? Por essa direção, né? O ponto se aproximando por essa direção, né? Está dizendo que aqui no eixo Y, né? Está se aproximando aqui do L. E a mesma coisa, quando vem se aproximando aqui pela direita, né? Os pontos se aproximam pela direita quando eu pego um ponto aqui, né? E identifico aqui. Então, todos os pontos que vem identificando estão se aproximando aqui. Então, os valores aqui, né? Estão se aproximando aqui de L. Então, esse L seria o limite, né? Essa é a representação. E há a possibilidade dele não existir, né? E também, esse aqui é um sentido que eu estou utilizando, mas pode ser ao contrário, né? Aqui, por essa posição, ela está diminuindo, né? Por essa posição, ela está crescendo. Nesse caso aqui, cresce quando aproxima aqui de P pela esquerda, né? E decresce quando aproxima de P pela direita, né? Mas isso aí nós vimos que não tem muita importância. O importante é se aproximou de P tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A função se aproxima aqui de L, tanto pela direita, tanto aqui no caso do gráfico, né? Por cima ou por baixo. Tem a possibilidade do limite não existir também, nós vimos, né? Vamos ter essa mesma ideia, aqui está o ponto P. E aqui o gráfico faz algo parecido com isso, né? Aqui, por exemplo. E aqui, então, no caso, eu teria dois L's, né? Um L aqui e um L aqui. No caso, eu vou chamar esse aqui de L1 e esse aqui de L2. Note que se a função se aproxima aqui, né? Ou seja, o P se aproxima aqui do P pela esquerda, no caso, né? A função se aproxima do L1. E quando ele se aproxima aqui pela direita, né? Aqui a função faz essa ideia, né? E aqui quando ela vai diminuindo, se aproximando aqui pela direita, tem como se fosse esse sentido. Está se aproximando do L2, né? E eles são diferentes, né? Foi a ideia de limites laterais, né? E os limites não existem, né? Nós estudamos. Limite com x se aproximando de P pela esquerda de f de x é igual a L1. Limite quando x se aproxima de P pela direita é o L2 nesse caso, né? Se eles são diferentes, então quer dizer que o limite não existe, tá? Então isso foi a ideia gráfica que nós vimos, né? Nós vimos vários exemplos de funções. Vamos agora entender a ideia
de derivada aqui é a ideia de limite também. E pode ser visto graficamente, como nós estamos vendo aqui, tá? Pode ser visto graficamente, como nós estamos vendo. Aqui é a função f de x. Então, gente, bom, antes de falar de derivada, com essa ideia de limite, né? Note que limites, né, como eu escrevi aqui, seja f uma função e p um ponto do seu domínio, né? Então, limites do tipo limite de x tendendo a p, f de x menos f de p dividido por x menos p, aparecem direto, né? De forma natural. Nós vimos tem alguns exemplos sobre isso, né? Mais na nossa parte. Mas esses limites aqui, né, eles têm aplicações, né? Eles aparecem principalmente aqui na geometria e na física, tá? Vamos ver um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, um limite que pode ser que apareça, né? Tá, um detalhe importante, né? O P tem que estar no domínio da função, né? O P tem que estar no domínio da função. Por exemplo, nós podemos ver limites dessa forma. Vou pegar f de x igual a x ao quadrado, tá? Um exemplo fácil, né? O domínio aqui é x pertencer a qualquer valor real, né? Não tem nenhum problema para x. E nós podemos ter limites dessa forma. Por exemplo, limites, né? De x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, por exemplo, né? Com x tendendo a 2, né? Note que esse limite aqui, né? É bem parecido com o que está aqui, ó. Nós formos olhar, esse limite aqui é o limite de x tendendo a 2 de quem? De x ao quadrado menos o f de 2 dividido por x menos 2. Quer dizer que esse p que está aparecendo nesse caso aqui é o 2, né? Note por quê? Porque f de 2 aqui seria o f de 2 aí, né? Seria quem? Seria 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá? Só um exemplozinho para vocês se situarem no que eu estou querendo dizer, tá? Tem outros exemplos, né? Por exemplo, vou pegar, depende da função, né? O f de x, essa função, né? Quem é x ao quadrado, olha aqui o x ao quadrado aparecendo. Tá? Olha o x ao quadrado aqui aparecendo. Menos o f de p aqui o p nesse caso é 2, né? Está tendendo aqui a 2, e a sua imagem, né? É 4. A imagem é o valor que eu coloco, né? No caso aqui 2, a função assume, no caso 4, desculpa, né? O valor do domínio que eu estou colocando, no caso 2, assume o valor 4, né? Quando joga na função. Então, quando isso acontece aqui, né? Esse aqui é um limite, né, que aparece sempre, né? E vamos entender esses tipos de limites que aparecem, tá? Vamos dar uma entendida aqui agora, tá? Antes de... Vamos dar mais um exemplozinho aqui só para vocês verem, né? Por exemplo, poderia pegar aqui, ó, f de x igual... Vamos pegar aqui a função raiz de x, tá? Só para vocês verem, né? E nós podemos aqui, note que raiz de x, né? O x tem que ser sempre maior ou igual do que zero, né? Esse é o domínio, né? O x tem que ser sempre positivo, né? Poderia acontecer um limite dessa forma, limite, né, da raiz de x menos 1 dividido por x menos 1, quando o x se aproxima aqui de 1, tende a 1, né? Esse limite aqui, note que é a mesma coisa de escrever, né? Isso aqui seria quem? Seria quem? O f de x, nesse caso, é raiz de x, né? Então, aqui é o f de x, né? E o f de 1, que no caso é o raiz de 1, né? Que pode ser escrito como raiz de 1, né? É igual, né? Raiz de 1 é igual a 1. Então, aqui seria o f de 1 dividido por x menos 1 e o x tendendo a 1, né? Só outro exemplo, tá? Você calcula aí o f de 1, né? O f de 1 é a raiz de 1, que é 1, né? Igual tá aqui, né? Ok? E tem outros diversos exemplos, tá? Mas esses limites dessa forma, tá? Tem um nomezinho específico que nós vamos ver, que é a derivada, tá? Mas vamos entender o porquê. Mais para frente a gente vai entender porque que tem esse nome derivada, tá? Mas só guarde na mente que nós vamos trabalhar com limites, sempre limites desse jeito, tá? A gente vai ver basicamente que a gente não necessariamente precisa expressar em forma de limite, tá? A gente vai ver que isso aqui é só para a gente ter a ideia de onde é que vão vir as nossas regras que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de mostrarmos isso, tá? Vamos entender isso aqui, tá? Então, essa primeira introdução é para isso, tá? Para mostrar para vocês, né? Limites dessa forma existem e esses limites dessa forma aqui, né? Nós vamos chamar de derivada mais para frente, tá? E elas têm algumas aplicações e têm formas gerais que nós vamos descobrir. Então,
vamos considerar então desse problema, tá? Uma ideia de encontrarmos retas tangentes. A reta tangente é uma reta que passa por um ponto. E esse ponto aqui eu estou chamando de P, F de P, tá? Vamos considerar problemas, né, que definir retas tangentes, ou seja, de encontrar retas tangentes ou como nós podemos defini-las em uma função, ok? Bom, pessoal, eu vou fazer um gráfico aqui, aí eu vou explicando para vocês. Deixa eu só pegar minha régua aqui, tá? Como que isso funciona. Pessoal, eu quero que nós estamos aqui em 10 minutos de vídeo, tá? Acompanhe isso lendo o livro, tá? Acompanha esse vídeo meu, vendo o que está no livro também, tá? Lá no livro tem uma explicação, aqui eu estou mais tentando explicar de uma forma mais falada, de uma forma mais aberta, tá? Mas o livro também é muito bom, explica direitinho, então acompanhe estudando o livro também. Ok? Então, pessoal, imagine que nós temos aqui, vou fazer aqui um gráfico, deixa eu tentar fazer um pouquinho maior. Na verdade, uma representação, um esboço de um gráfico qualquer, né? Aqui eu não estou especificando um gráfico, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, eu tenho uma função qualquer, né? Então, eu vou desenhar aqui uma função, vou fazer de azul. Aqui, por exemplo, aqui está uma função. Não sei que função que é essa, tá? Só para representar uma função qualquer. Esse aqui é o gráfico de uma função qualquer. Agora eu vou pegar um ponto aqui do domínio, né? Que é o P. E vamos identificar com sua imagem, né? Que é o F de P no ponto do domínio. Tá? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Que é o nosso F de P. Então eu estou querendo uma reta. Então vamos imaginar uma reta aqui, né? Que passa por esse ponto. Deixa eu tentar fazer esse gráfico um pouco mais assim, tá? Então, tá aí. Então aqui nós temos esse ponto e vamos imaginar que eu tenho um ponto qualquer, né? Eu quero descobrir um ponto qualquer. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui um ponto. Vou até fazer uma cor vermelha, tá? Aqui. Então eu tenho esse ponto. Esse ponto aqui, né? É o ponto PF de P. Esse aqui é o ponto P. F de P, né? Ou seja, P identifica com P. Então, esse ponto aqui é o ponto cartesiano, né? De duas entradas, né? Um valor para X e um valor para Y, né? E ele tem aqui identificação, identificamos P com F de P. E aqui vamos pegar um ponto qualquer, né? Em qualquer posição, não importa. Estou pegando um ponto qualquer aqui. E esse ponto aqui eu vou chamar ele de X. E aqui eu vou chamar de F de X. Então nós vamos imaginar uma reta que passa por esse ponto, né? Então no caso, vamos pegar uma reta que passa por esse ponto. Essa reta aqui, por exemplo. Então essa reta aqui, ficou meio feia, tá, gente? Vou tentar fazer um pouco melhor. Então nós temos uma reta aqui que passa, né, pelos dois pontos, ó. Nós sabemos que dois pontos sempre definem uma reta, né? Então nós podemos identificar essa reta, né? Vamos chamar essa reta aqui de S, vou chamar essa reta aqui de S, tá? Vou chamar essa de S de X, porque essa de X, porque ela tá dependendo desse ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto X, Y, né? E Y não, ponto X, F de X, né? O Y vale o F de X. Esse ponto aqui, por que eu tô chamando? Porque eu posso pegar ele em qualquer lugar, né? Eu estou deixando esse ponto sempre fixo, né? Eu vou deixar ele sempre, não vou mudar ele, os outros eu vou querer mudar. Por exemplo, ele poderia ser aqui, aqui, né? É um ponto da reta. Eu escolhi essa posição aqui qualquer, né? Uma posição, a gente chama de arbitrária, né? Uma posiçãozinha qualquer. Então essa reta, note que a gente tem essa variação aqui, ó, que é o quê? Para me saber, quer ver? Deixa eu só pegar aqui essa variação que está aqui em cima, que tipo forma esse retângulo, né? Que não está tão bonito, né? Porque a minha mão, deixa eu tentar colocar na posição certinha, gente, para a régua ficar bem bonita, ó. Isso aqui, seria aqui, né? Ó, então forma esse retângulo aqui, né? Então aqui nós temos uma variação de x para p, né? Que seria x menos p, né? Se nós olharmos aqui, ó, essa distânciazinha aqui, né? Seria esse comprimento, né? Seria pegar x, como x aqui é maior do que p, né? Nesse caso,
pegamos x menos p. E o mesmo acontece nessa posição aqui, ó. Nós olharmos aqui nessa posição, né? Nós temos aqui quem? F de x, né? Olha aqui, ó. Essa distância que está aqui é a mesma que está aqui, né? F de x menos F de p. Ok? Essa seria essa distância. Então, acho que nós temos, então, essa distância e essa distância, né? Então, imagina que aqui... Agora vamos guardar isso daqui. E vamos ver, vamos entender o seguinte, ó. Note que aqui está tendo um certo ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, ele vai acontecendo, que é esse ângulo aqui, né? Nós podemos ver sobre esse, né? O que vai mudar aqui, né? Seria essa distância com essa distância, vai mudar esse ângulo. Depois eu vou fazer um desenho maior, né? Então, nós chamamos isso de coeficiente angular dessa reta. Quando esse ângulo dessa reta vai mudando, né? Nós temos o coeficiente, que é um número, né? Coeficiente é a mesma coisa que número, tá? Então, nós temos que o coeficiente angular de S de x, ela pode ser vista dessa seguinte maneira, ó. Para me achar o número, né? O número que faz a reta mudar. Porque uma reta, pessoal, ela, depois vocês pesquisam, tá? Ela tem uma maneira de ser expressada, tá? E sempre tem um coeficiente angular. Vou escrever aqui, por exemplo, uma reta, ó, y igual a x mais b. Esse a é o coeficiente angular, tá? Esse a que faz o ângulo da reta mudar. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, né, seria o a, se isso aqui for uma equação da reta, tá? Se isso aqui for uma equação de uma reta. Então, a é coeficiente angular. Por quê? Porque ele que faz o ângulo, dependendo do valor de a aqui, né? Esse ângulo, ele te dá como que essa reta está posicionada, né? Se ela está posicionada dessa maneira, se ela está mais um pouco assim, mais um pouco assim, mais um pouco, ou seja, é isso que está acontecendo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Então, a gente vê que esse coeficiente angular, que esse a, ele pode ser encontrado, ó, se nós pegarmos essa diferença, ó. Pega essa diferença, f de x menos f de p, e divide por essa diferença. Isso sempre vai acontecer, tá? Tem algumas explicações que acontecem. Note que isso aqui vira um triângulo, né? E nós temos aqui como se fosse um cateto, e aqui tem um ângulo, né? Que seria o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Nós sabemos que o ângulo aqui, né, pode ser visto como cateto oposto, né, sobre cateto adjacente, né? O ângulo, sempre nós podemos ver isso daí, tá? Bom, na verdade o ângulo não, né? O cosseno do ângulo, né? Desculpa, né? O cosseno do ângulo é cateto oposto ao cateto adjacente, tá? É daí que vem essa justificativa, tá? Mas eu quero que vocês só lembrem disso, tá? Como encontrar isso aqui, depois vocês podem dar uma pesquisada, tá? Mas sempre esse coeficiente angular pode ser visto desta forma, tá? Vamos ver como, ó. O que eu estou querendo dizer? Vamos fazer um outro desenho aqui para vocês entenderem melhor. Ó, vou fazer um outro desenho. Tá? Na verdade, vamos pegar o mesmo desenho, tá? Vou pegar aqui o mesmo desenho, que é, na verdade, eu falo desenho, mas na verdade é esboço gráfico, né? Ok? Como que seria esse esboço gráfico? Ó, eu estou querendo explicar para vocês. Deixa eu só ver como que eu fiz o desenho, para fazer igualzinho. Tá, fiz de azul, né? Então aqui eu tenho... Eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma reta, né? Aqui eu tenho o F de P, ó. Na verdade aqui eu tenho o P, né? E aqui eu vou ter o F de P. Então, eu vou pegar aqui alguns pontos, ó, vários pontos. Então, eu vou pegar primeiro um ponto aqui, depois um ponto aqui, depois um ponto aqui, depois um aqui, tá? Esses pontos. Cada ponto desse aqui é uma posição do x, né? Digamos, vamos dizer esse aqui seria o x1. Aqui vamos dizer que seria tipo um x2, né? Vou fazer com a régua fica mais preciso. E aqui nessa posição seria um x3 e por aí vai, né? Então,
note aqui eu vou ter cada um e suas respectivas imagens, né? Imagens é o que você associa, né? Aqui o F. Deixa eu colocar primeiro aqui o F de P, né? Que eu esqueci. Aqui fica o F de P, né? Aqui seria o F de X1, né? Tá. Primeiro eu vou colocar aqui as setinhas, depois eu vou colocando os valores. Ó, aqui tem mais um. Vou fazer só 4, 4 tá bom. 3, né? 1, 2, 3. Aqui tem o F de X2 e aqui tem o F de X3, né? Então, vamos pegar essas retas aí, ó. Essas retas aqui, ó. Que no caso seria essa reta aqui. Agora nós temos, fixando sempre aqui no P, né? Nós temos essa outra reta. E aqui nós temos essa outra. Todas passando aqui por P. Tem mais um ponto. Se eu fosse pegar esse ponto aqui também, né? Teria uma outra reta. Ou seja, nós temos aqui uma infinidade de retas aí, né? Ok? Que, fixando esse P, né? Nós podemos encontrar. E cada uma delas podem ser vistas, né? Dessa forma, ó. Por exemplo, a primeira, vamos fazer aqui a S de X1, né? S de X1 seria F de X1 menos F de P dividido por X1 menos P. Ok? A segunda, que é essa daqui, né? Seria S, como nós vimos aqui, né? Vamos definir aqui, tá? Seria F de X2 menos o F de P dividido por X2 menos P. E aí sucessivamente, né? Então, gente, ó, é natural a gente definir então a reta tangente sendo dessa forma, ó, porque não importa qual ponto, né? Ó, se nós temos o ponto, deixa eu fazer as outras aqui, né? Seria S de X3, né? F de X3 menos F de P dividido por X3 menos P. Tá. Aí poderia ter mais, né? É importante só essas que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, desculpa, pessoal, estava tendo um probleminha aqui na câmera, né? Note o que é que está acontecendo. Então, acontece que nós estamos mudando esse x, né? E o mesmo pode ser que aconteça para cá, né? O x está tendendo aqui a p, né? Por exemplo, x3, x2, x1, todo número que está para aqui está tendendo a quem? Tendendo a p, né? Então, ó, conforme que quando o x tende a p, quando o x tende a p, né? O coeficiente angular, né? Que é o número, né? Coeficiente angular, que no caso são esses valores, cada um desses valores aqui, né? F de 1, F de P, x1 menos P, todos esses aqui todos são números, né? E são números que eu estou chamando de coeficiente angular, né? Então, o coeficiente angular, ele vai ter que tender, né? Ele tende, de S de x, né? Vamos colocar assim, de S de x, tende a um número, né? Eu vou chamar esse número aqui de F' de P. E lê-se assim, tá? F' de P. Eu vou explicar para vocês, né? Ou seja, né? Tô querendo dizer o seguinte, que F' de P tem que ser um limite, né? Porque uma hora ele vai ter que parar, né? Isso aqui não é o limite, né? Isso aqui é só uma expressão que eu estou usando, ó. É um número que eu vou encontrar, né? Mas à medida que ele vai diminuindo sempre, né? Como isso aqui tá, esses valores vão diminuindo, né? Esses valores vão tendendo aqui também ao F de P nesse caso, né? Uma hora isso vai ter que parar, né? E a gente chama isso de limite, né? Quando isso parar, né? Isso não conseguir mais passar de um certo valor, nós chamamos de limite. Essa é a ideia de limite, como eu mostrei para vocês aqui, né? Quando vai se aproximando de um certo valor, uma hora para aqui, né? Vai se aproximando de P, uma hora tem que parar. No caso aqui parou em L1, vai se aproximando de P desse lado, uma hora tem que parar, parou em L2, né? Nesse caso eu falo que o limite não existe porque está em dois lugares diferentes, né? Mas quando está no mesmo lugar, o limite existe, né? Então essa é a ideia, né? Se isso conseguir parar no mesmo ponto, né? Isso aqui é a ideia de limite. Isso aqui é o limite de x tendendo a P, né? Porque o x está se aproximando de P. E o que é que eu estou olhando? Estou olhando sempre esses valores, ó.
o x está mudando aqui, né? Note que aqui os pontos vão mudando, então eu estou tendo a variação do x, o x está mudando, né? Então, para essa função específica, que é a função f de x menos f de p, né? Que é a função que depende aí do x, dividido por x menos p, ok? Então, se esse limite aqui existe, né? Eu vou chamar esse número, lembrando que toda vez que deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês enxergarem melhor. Toda vez que o limite existe, ele é um número, né? Um número específico, tá? E esse número específico nós chamamos de limite, tá? Esse número eu estou chamando de f' de p. Lê-se assim, tá? A gente lê f' de p, ok? Então, eu vou até escrever aqui, né? Como é que lê, né? F, para vocês... Então, isso aqui lê-se, né? Lê-se f' de p, tá? Ok? Então, agora vamos para a parte que nos interessa, que é definir, então, a derivada, tá? E depois eu vou mostrar para vocês outras... e disso, né, nós vamos entender mais sobre derivada, tá? Então, vamos fazer essa definição. O que seria, então, a derivada? Ó? Definição. Ok? Definição. Eu acho que eu tenho mais 4 minutos de vídeo, acho que dá tempo. Ó, definição, então, o que seria, né? Então, se eu pegar, seja, na verdade, né? Seja uma função f uma função, tá? Seja f uma função e p um ponto do domínio. P um ponto do domínio de f. E p um ponto do domínio de f, tá? Então, né, o limite que eu vou chamar aqui de lim x tendendo a p de f de x menos f de p. Eu estou só escrevendo toda aquela introdução, né? Com x menos p, quando ele existir, né? Quando existir. E finito, né? Quando existir i é finito, ou seja, é um número, né? Aqui era só i, tá, gente? I é finito. Denomina-se derivada. Vou escrever aqui de vermelho, ó. Derivada, tá? É o nomezinho que é dado para ele, tá? Derivada. A minha tá um pouquinho feia, mas acho que dá para vocês entenderem, tá? E essa derivada de quem? A derivada de f, tá? F é a função. Se a função fosse g, seria derivada de g. Se a função fosse h, seria derivada de h, tá? De f em p, tá? No ponto, que é o ponto que eu estou brincando aqui, que eu estou trabalhando, né? E indica-se, né? E indica-se por f' de p. Caso esse limite aí exista, tá? Acho que eu escrevi isso, né? Quando existir, né? Isso, quando ele existir. E denomina-se f' de p. E é assim que lê, tá? F, como eu escrevi aqui, ó. Esse símbolo, né? Lê-se, né? f' de p, ok? Ou seja, né? O que isso quer dizer, né? Assim, a derivada, né? O que é a derivada? A derivada é o f' de p, tá? Isso aqui é a derivada, tá? E ela é esse limite, ó. É o limite de f de x menos f de p dividido por x menos p. Isso aí é a derivada, tá? Quando x tende a p. Então é esse limite, tá? Se f admite derivada em p, então diremos que f é derivável, né? Tá. E aqui, gente, ó, mais uma escrita, né? Mais uma definiçãozinha. Se f admite, né? Derivada em P, né? Que é esse ponto. Então, diremos que ela é... Diremos que f é derivável em P, tá? F é derivável em P. Ou diferenciável também, tá? Vou escrever aqui. Ou
Diferenciável. Em P, tá? Diferenciável porque esse limite ele vem de uma diferença, tá? Aqui, ó, essa diferença em cima é a diferença embaixo, né? Que é o menos, né? Menos significa diferença. A diferença de x para P, de f de x para P, né? Dividido pela diferença de x para P, né? Essas duas diferenças aqui, né? Que nós vimos, né? Vai nos dizer a derivada do P, tá? Na verdade, o limite dela, tá? O limite dessas duas diferenças aqui que nós vimos. Então, essa aqui é a definição, ok? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e depois eu vou dar exemplos sobre essa definição e vou ver outra maneira de ver ela, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui porque eu gravo sempre 30 minutos, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai ver sobre essa definição. Até o próximo vídeo. Tchau!